nós vamos falar um pouco a respeito de autocura e reengenharia íntima, que é uma palavra bonita para reforma, né? Mas antes que nós falemos a respeito de reforma íntima e de autocura, nós estamos trazendo mais 2 livros novos. Acaba de ser lançado, esses 2 com diferença de 30 dias. A executiva é a história o próprio nome diz, de uma executiva que sofre um acidente aéreo e, ao desencarnar, não tem nenhuma noção e sequer aceita qualquer questão relacionada a desencarne, porque não entende, acha que está ou passando por um processo de esquizofrenia ou, por vezes, está pura e simplesmente sendo hipnotizado. É muito interessante porque os desdobramentos de quem não sabe o que aconteceu consigo mesmo. O outro livro, a Deolinda, Uma Chance para Perdoar, é uma história que tem início por volta do reinado de Henrique VIII, onde é uma história de subjugação espiritual com necessidade de processos reencarnatórios posteriores. Aí uma das nossas amigas aqui presentes nos perguntou qual que nós deveríamos recomendar. Como a gente estava ali na cantina e uma outra nossa amiga também aqui do centro fez brigadeiro, é a mesma coisa que você ter 2 brigadeiros, um em cada mão. Qual eu como primeiro? Porque as histórias são tão diferentes e são tão empolgantes, porque são livros que são psicografados. Eu apenas psicografo, não sou o autor é espiritual. E são histórias tão interessantes. Por acaso, essas 2 obras, assim, em determinados momentos, eu estava torcendo pelos personagens. E aí o plano espiritual, para que eu não interferisse com a maneira como a história estava se desenvolvendo, começou a trazer os capítulos alteradamente, porque não fazia sentido os assuntos não se encaixavam para exatamente neutralizar o médium que pode interferir na comunicação. Mas são 2 obras muito interessantes, histórias assim totalmente diferentes. Bom, muito bem. Naturalmente, toda a renda, todo o lucro dessas obras é destinada para o centro. A gente sabe que o plano espiritual não materializa dinheiro para pagar conta, de aluguel, de luz, etc. O custo não é um custo alto, é $10 cada livro. Se você não tem o hábito de ler, você pode comprar para presentear e com isso vai estar colaborando com o centro, que fica com quase 60% de todo o valor de cada livro, porque só é pago o custo efetivo da impressão e transporte e coisas do gênero. Então, sempre é uma maneira de nós auxiliarmos, né, a casa, etc., porque tudo que ela nos oferece e é uma maneira de nós podermos estar colaborando para a sua manutenção. A contracapa do livro aparece o Chico, não é proposital, é porque em determinados momentos o médium também é acionado para o trabalho que acontece em favor da subjugada. Muito bem, falando um pouco de reforma íntima ou de autocura, etc., nós nos remetemos a 1950. Claro que ninguém aqui deve lembrar disso. Mas esse era o carrão da época, né? Em 1950, esse era o carro mais moderno, um dos carros mais modernos, que era o Mercury. E foi nesse período, exatamente meados do século XX, que nós tivemos avanços consideráveis na ciência, tanto é que nós já trouxemos um tema aqui em uma outra oportunidade, onde é interessante que espíritos, sendo analisados, diziam para a doutora Ellen Wambach, no Vida Antes da Vida, que ela fez um trabalho de hipnose, dizia que era muito importante para eles terem nascido nesse período, em meados do século XX, pelos avanços que teriam no planeta em relação às ciências e em outras áreas também. É interessante que, além dos avanços, em relação a conhecer corpos e mentes, um outro aspecto a ser considerado é que se buscou conhecer corações e mentes. E não coração como órgão físico, mas sim coração como sentimentos e relacionamentos. Esses aspectos começaram a ser pesquisados com maior profundidade. Começou a se buscar a conhecer a criatura
né, naquilo que ela, como ela se relacionava, o tipo de sentimento que ela tinha. Se bem que Kardec, em 1857, na obra O Livro dos Espíritos, na questão de número 919, então veja, nós estamos falando de quase um século antes dos assuntos tomarem essa proporção que tomaram na década de 50, de 1950, Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio prático mais eficaz para uma pessoa melhorar nessa vida. A resposta foi curta e grossa. Os espíritos disseram... Ela está fluidificada já? Perde seu amigo, mas não perde a piada. O ponto é, os espíritos deram uma resposta muito objetiva. Não é? Ou seja, disse assim, basta que você analise um dos sábios da antiguidade que sugeriu o conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, porém, ela não é de Sócrates. Sócrates foi no templo de Delfos, e no templo de Delfos, no pórtico do templo de Delfos, não, templo de Apolo em Delfos, no pórtico, ou seja, na entrada do templo, estava a designação de homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. E o Sócrates, inteligentemente, porque ela é uma frase que acaba levando para uma depreciação da criatura, ele pegou o conhece-te a ti mesmo. E esse é o aspecto aonde nós temos como proposta na questão da espírita para o trabalho em nós mesmos. É interessante notar que se nós formos buscar, todo mundo já deve ter lido, se não leu, já assistiu o filme, já viu o desenho animado do Alice no País das Maravilhas, não é isso? Lembra-se dessa cena, não? Quando ela encontra com o gato e ela pergunta qual o caminho que ela deve seguir. Né? Ele pergunta para ela qual o caminho que ela quer seguir. Ela diz assim, eu não sei, eu estou perdida. E aí o gato diz para ela o seguinte, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É interessante nós notarmos que, por vezes, nós reencarnamos e não definimos objetivos em relação à nossa vida. Não adianta nós termos 10, sim ou não? Porque quem tem 10 não tem nenhum. Porque é impossível defender 10 posições ao mesmo tempo. Tá certo? Não? Em relação às nossas propostas de mudança, não é fazer um trabalho de cair, no português vulgar, de cair de pau em cima de nós mesmos. Um processo de autoflagelação psicológica, que vai acabar sendo, inclusive, de natureza fisiológica. Na realidade, não é isso. Quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Nós precisamos ter 2, 3 no máximo. E entendemos o seguinte, não é querer adiar coisa alguma, mas é colocar foco, né? É definir. E um ponto muito importante em relação... É que ela levou um susto. Você pensou que fosse espírito? Pois é. E é, né? E é, só que é encarnado. Mas o ponto e uma coisa importante que nós devemos considerar em relação a essas questões é de que, lembrando o mentor de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, é de que quando nós descobrimos, porque o processo em nós, via de regra, está automatizado. Quando nós descobrimos que temos um hábito infeliz, já houve um avanço significativo, evolutivamente, ou seja, nós galgamos um degrau na evolução. Mas o simples fato de descobrir, sim, nós racionalizamos uma coisa, uma resposta que estava automática. A partir daí, trabalhar para substituí-lo, porque hábito a gente não elimina ele pura e simplesmente. Nós substituímos hábitos, não é certo? Nós substituímos. Se nós temos o hábito de falar da vida alheia, nós vamos alterar essa condição. E para fazer essa alteração, há que se nós falamos mal da vida alheia, nós vamos passar a falar bem da vida alheia. Não tem tanta graça, não é verdade?
Via de regra não tem tanta graça. O ponto é, por quê? Porque há uma viciação de natureza mental naquele aspecto que, mesmo que nós saibamos que está nos prejudicando, nós acabamos assimilando, gostando e retroalimentando, inclusive entre as criaturas, aquilo que nos faz mal. Querem ver? Todos nós sabemos já há muitas décadas, somos informados a respeito de que o tabaco produz vários tipos de cânceres. Sim ou não? Muito bem. No entanto, a indústria que produz o cigarro, o charuto e tudo mais, vende absurdamente para mais de 1,5 bilhão de pessoas. Ok? Então, essa é a relação. Veja, a informação nós temos. O importante é se esforçar para fazer a mudança, que aí é o desafio, é muito difícil. E, na realidade, é o processo da reengenharia. O que é a reengenharia íntima? É, como dissemos, a palavra bonita para o conhecimento de nós mesmos. Como é que nós podemos operar isso na nossa vida? Como nós podemos nos conhecer? Como é que nós podemos materializar esses aspectos? Existem três aspectos que nós possamos considerar. Todos eles são válidos, podem ser trabalhados isoladamente ou ao mesmo tempo. Mas um deles é fazer uma autoanálise, né? Ou seja, não é difícil. E não é uma autoanálise autodepreciativa, absolutamente. É verificar aquilo que nós somos. É o procurar nos conhecer através desses processos. O segundo é o conhecer-se no convívio com o próximo. Ou seja, como é que ele reage, como é que eu reajo, né? Como é que ele reage nas minhas ações, como é que eu reajo. É uma análise, prestar atenção. Santo Agostinho fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que quando ele chegava à noite, quando ele ia dormir, ele fazia uma revisão de tudo aquilo que ele havia feito durante o dia. E se alguém tomasse as mesmas atitudes com ele, o que ele acharia dessas atitudes? Fantástico, né? Além de ser um tremendo exercício de memória, é ao mesmo tempo um trabalho de autoanálise através do convívio com o semelhante. E o terceiro é pela dor, que pode ser evitada. Aliás, deve. Ninguém gosta de sofrer. Prova nós vamos passar, ok? Sofrimento é opcional. É opcional. Prova nós vamos passar. Nós não estamos aqui num clube de férias. A Terra não é clube de férias. Não é estação, não é resort, não é estação de esqui, etc. Prova nós vamos passar. O sofrimento é adicional em relação à questão da prova. Ou seja, não é pular de alegria diante do problema, absolutamente. É resignar-se. Resignar-se não é deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, português comum, corto a mão, não é? Não adianta eu ficar reclamando, criando uma situação. Eu tenho que suturá-la, vou tomar anti-inflamatório, etc., medicação, às vezes até mesmo vou precisar de tipóia, coisa do gênero, seja lá o que eu precisar. Eu tenho que tomar uma providência para minimizar o problema e aprender a usar a faca da próxima vez. Tão simples quanto. Mas tem o processo da dor. Sim. Se eu tomasse cuidado com a faca a primeira vez, eu não precisaria experimentar a dor. Que é a medida extrema que Deus manda para nós, não, que nós vamos impor para nós mesmos. Em processos reencarnatórios, nós encontramos vários e vários exemplos de criaturas que, não tendo capacidade de se vencer em determinado aspecto, pede para que seja bloqueado determinada situação, seja ela qual for, que leve o indivíduo ao desequilíbrio. Quem disse isso? Jesus. Se o teu olho te escandalizar, você arranca o teu olho, que é melhor que você entre com um olho a menos na vida do que ir parar no fogo do inferno. E não é o inferno físico, é o inferno do próprio comprometimento com a vida, do comprometimento de nós para conosco. Porque tudo aquilo que a gente vai fazendo, nós não vamos comprometendo o outro, nós vamos primeiro comprometendo a nós mesmos. Então, ele pode e deve ser evitado, o máximo que for possível. Através do quê? Das duas linhas de cima. Não tem mágica, não é verdade? Não tem mágica.
é um processo que é de autoanálise e é se conhecer no convívio com o próximo. E não é somente para cura do corpo físico na questão da autocura, mas de evolução moral, ética e espiritual, que por tabela também leva à autocura física. Uma coisa puxa a outra. Ah, mas existem casos que são de natureza congênita. Sim, sem sombra de dúvida. Porque nós costumamos, não podemos departamentalizar a vida. A vida não é um grande magazine, que a gente vai subindo pelos andares e ou então vamos andando pelos corredores, vamos encontrando lojas ou departamentos diferentes. A vida não é isso. A vida é única. Mudar a vestimenta, estar na condição A, B ou C, é a mesma coisa que mudar de roupa. Nós mudamos de roupa e não mudamos o caráter. Nós mudamos de roupa e não mudamos a nossa personalidade. Então, na realidade, a vida é uma só. Estas mudanças, essas alterações podem nos levar a determinados aspectos aonde o problema que esteja instalado em mim vá se refletirem na próxima reencarnação, daqui 10, 20, 30, seja lá quanto for, um determinado momento ele se reflete em mim mesmo, que pode ser logo quando eu esteja chegando na existência atual. Na realidade, isso é simples de entender e a ciência mostra aspectos que nós podemos complementar com o espiritismo. Nós sabemos, por exemplo, que para a célula, o que vai para o núcleo da célula levando a mensagem é o RNA, chamado de RNA, mRNA mensageiro. Ele leva a informação para o núcleo da célula. Mas é interessante que, analisando os dois aspectos, o lado espiritual e o lado físico, na realidade, quem tem a chave do núcleo para abrir, para entrar o RNA, com a mensagem, seja ela qual for, é o espírito, ou seja, nós mesmos. Então, estados de raiva, de desmotivação, de inveja, revolta, ou então alegria, aceitação, motivação, amor, paz, enfim, os estados que o espírito oscila, tem exatamente quem o dono? O sujeito que está utilizando do corpo no momento. Ou seja, mas eu não tenho consciência disso. Bom, um problema de ter ou não ter consciência significa o seguinte, nós podemos mandar a mensagem que nós quisermos, tendo ou não tendo consciência. E significa então dizer o seguinte, por isso não se adoece por vírus ou bactéria, mas sim por ordem do espírito. Por isso que nós vemos alguns casos onde nós temos o médico que acaba se contagiando dentro do hospital com a enfermidade de determinados pacientes e temos médicos que trabalham em hospitais, por vezes, com muito poucos recursos, em situações verdadeiramente missionárias na população toda enferma e nada acontece com o indivíduo. Por quê? Porque ele é privilegiado por Deus? Não, porque a condição vibratória dele, aquilo que ele trabalha nele mesmo, não permite com que ele seja efetivamente defendido pela sua própria postura mental. É o seu estado mental que comanda. É a mesma coisa de ficar de frente para o espelho, por exemplo, e não analisar os aspectos positivos em você. Estou dizendo em matéria de físico. Não, olhar para você diante do espelho, né? Nós nos olhamos diante do espelho e vemos as coisas bonitas na pessoa, em você mesmo. Porque se a gente não vê nada bonito na gente, a gente não vê nada bonito em ninguém. Não é real? E se a gente analisar, todos nós, a não ser que a gente tenha um problema psiquiátrico qualquer, e aí realmente não adianta só vir na casa espírita, há necessidade de fazer um acompanhamento psiquiátrico ao mesmo tempo, todos nós achamos alguma coisa de beleza em nós mesmos, não é verdade? A gente diz assim não é bom, mas de perfil até que dá para quebrar o galho. Não é fato? A gente sempre acha, claro, e se esse processo não está acontecendo, é problema, sim ou não? O que a gente vai refletir no outro se nós não conseguimos enxergar em nós? O que a gente vê no outro, daquilo que gosta ou não gosta, é mera projeção. Consciente ou inconsciente, pouco importa. O gatilho que o outro dispara em nós é projeção. A gente vê no outro aquilo que gosta e aquilo que não gosta. É projeção. Esse é o ponto. Qual é a sacada?
é a gente procurar coisas positivas em nós para projetar no outro coisas positivas. Percebeu a relação? É na questão da autodefesa de natureza orgânica, só para falar de natureza orgânica. E pesquisas intensas sobre o benefício, por exemplo, de oração e do perdão na cura e manutenção da saúde vem sendo feita com resultados espantosos, que não se entende, porque se analisa só pelo aspecto positivista, como é que criaturas estão encarnadas, como é que criaturas melhoram com a prece, enquanto outros, por exemplo, não utilizando desse recurso, têm um período muito maior para a recuperação. Né? Ou criaturas que perdoam e têm, por vezes, problemas de saúde resolvidos porque resolveram uma situação que estava pendente em família durante anos, cuja briga, às vezes, aconteceu numa ceia do Natal pela coxa do peru. Porque, às vezes, a gente causa um drama e fica inimigo de pessoas por coisas que são absurdas. Né? Via de regra, casamento geralmente às vezes acaba terminando porque as coisinhas pequenas começam a tomar proporção. Às vezes as inimizades por questão de presente. Veja, eu dei esse presente e me deu um par de meia. Olha, meu amigo, qual é o problema? Cada um dá aquilo que pode, não é verdade? Ou aquilo que o coração manda. Ou seja, esse é o aspecto, é o problema de quem recebe. Então, lembrando sempre, prece quanto nós precisarmos, aonde e quando nós precisarmos, e pedir perdão quando a gente erra, ou então perdoar quando nós percebemos que o indivíduo não é servir de capacho para os outros. Absolutamente. A doutrina não recomenda esta atitude, em absoluto. Jesus não recomendava esta atitude. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Mas o aspecto do perdão, por isso as recomendações dele, ora por aquele que te calunia e te persegue. Que não é fácil. Não é fácil. Aquele indivíduo faz uma fofoca sua, na escola, na empresa, ou seja, ou às vezes na casa espírita. Você já manda aquela carga de vibrações de amor para aquela pessoa. Imagina orar por ela. Não é verdade? Imagina orar por ela. Mas é a recomendação, por quê? Para não ficar presa na situação. Não ficar vivenciando aquela energia, porque com aquilo nós vamos nos alimentando e a enfermidade surge. Ou se ela já está instalada, ela piora consideravelmente. Por quê? Porque nós vamos trabalhando a questão energética em nós mesmos. E, na realidade, não é virar santo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que se reconhece, Kardec se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E ele dá continuidade no livro Obras Póstumas, dizendo o seguinte, para toda recomendação de Kardec, esforçar-se para ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Olha que beleza, a criatura tendo consciência e o esforço que ela vai empreendendo, entendendo que o fato de abraçar uma religião, uma doutrina, uma seita, ou seja, algo que te faça bem, não é capacitação de santo para quem quer que seja, mas é o trabalho com regularidade, com constância. Como é que a gente pode, então, fazer de forma prática? De forma prática é o seguinte, aprender com cada experiência tendo humildade. Por quê? Porque para mentes inquietas, por exemplo, há uma recomendação. A solução é aprender a sentir o bater do coração, a solução é buscar através da intuição. Mas, para corações exaltados, o remédio é pensar de forma crítica, de analisarmos-nos. O equilíbrio sempre será a busca. Não existe regra ou manual, mas um dia todos os espíritos, ou seja, todos nós, estaremos num resultado feliz pela própria lógica da vida em si. Quem disse isso? De novo, Jesus, há mais de 2000 anos, quando ele nos disse que nós somos deuses. O que ele quis dizer para nós? Ele estava dizendo que a nossa genética é de natureza divina.
Não tem jeito de não ser bom. Ah, mas vou demorar, mas vai ser bom. É fatalidade evolutiva. Aliás, nós já falamos em outras oportunidades, existem 3 fatalidades evolutivas. 2 delas são eliminadas com o tempo, mas uma delas, a última, nós não escapamos de jeito nenhum. A primeira delas, você vai reencarnar. Ah, mas eu não quero, mas vai. Por quê? Porque não tem nada a ver com crença, com religião, com aceitação, é metodologia evolutiva. Você vai reencarnar, ponto. A segunda dela é o óbvio, você vai desencarnar. Ah, mas eu não quero, mas vai. Ah, mas eu vou botar tubo, vou ficar na UTI, mas vai. Ponto. Enquanto precisar reencarnar e desencarnar, vai acontecer. A gente gosta ou não goste, queira ou não queira, etc. Passando por esse período, a terceira dela nós não vamos escapar. Nós todos seremos bons. Até porque tem uma genética em nós que é de natureza divina. Não dá para lutar o tempo todo contra nós mesmos. Simples assim. Imaginou? Toda vez que se olha para uma assistência, ou que vocês olhem para o expositor ou expositora, eu vejo uma quantidade enorme de espíritos crísticos e vocês estão vendo um espírito crístico. Todos nós em formação. Mas somos aquilo que Jesus disse. E ele disse mais: podeis fazer o que faço e muito mais, dando a condição efetiva de cada um, dessa divindade em cada um de nós. E é fácil o conhecimento e a autocura, na verdade esse é o desafio. Contudo, para iniciar a caminhada para um trabalho de autoconhecimento e transformação para um processo de autocura, existe um pensamento de Jesus, um ensinamento de Jesus que é fantástico para essa alternativa. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Não é incrível? Veja como é simples. Não é simples? Não pense do outro aquilo que a gente não gostaria que os outros pensassem de nós. Não é porque não é mais não fazer, porque a atitude é a materialização daquilo que se tem no coração. Não é por isso que Jesus, em determinado momento, disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não é fato? A gente vê o outro. A gente vê o outro de acordo com aquilo que tem no coração. Não é fato? Nós sempre vemos o outro de acordo com aquilo que a gente tem no coração. E esse é o ponto. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que os outros te fizessem. Implica não apenas numa mudança de atitude, mas de todo o pensamento e reflexão que antecede a atitude. Que, como dissemos, ela é mera materialização daquilo que nós estamos pensando, vivenciando, guardando em nós mesmos. É evitar que as atitudes se tornem fixas. Olha o grande problema, né? A repetição, porque isso ocorre, quando isso ocorre, nós estamos prontos para classificar pessoas ou acontecimentos em um dos nossos padrões emocionalmente elaborados de pensamento. Por isso que quando nós vemos algumas pessoas que veem o bem nos outros, às vezes dizem: ah, mas é um naíve, é imaturo. Não necessariamente. Né? O que ele está fazendo? Ele está preservando-se em relação à situação do outro, porque como é que nós vamos analisar uma posição se nós não temos o conhecimento completo da coisa? A verdade sempre é um tripé. É a tua versão, a versão do outro e a verdade. Ah, mas eu vi a briga. Aquela. Você não sabe os antecedentes. Ah, mas quem conhece a verdade? Deus. Aí sim. Aí sim, ele conhece a fundo. O restante são versões. Tem a versão de um, a versão do outro, e aquilo de fato que pode estar relacionado não com essa existência. O problema pode vir, inclusive, de outras existências. Então, por isso que Jesus, quando eles colocam a moça, né, humilhando a moça que foi apanhada em adultério, mas a lei mosaica mandava a lapidação em praça pública dos adúlteros, mas o machismo defendia o homem e só colocava a mulher naquela situação ridícula. Ele diz: tampouco eu te condeno.
Veja o ponto. Né? Tampouco eu te condeno. Ele tinha capacidade para isso? Sim, tinha. Mas ele usava de misericórdia, porque ele vai dizer para Pedro, o apóstolo, em determinado momento, o homem é mais frágil do que mal. E por que o homem é mais frágil do que mal? Porque a fragilidade está na ignorância, está no desconhecimento de si mesmo. Naquilo que eu me desconheço, eu sou frágil. Querem ver? Nós já fizemos esse teste aqui, podemos repeti-lo se vocês quiserem. Certo dia eu estava numa cantina de um centro espírita. Já falei para vocês isso aqui, não? Vocês lembram dessa? Aí chegou a pessoa com um pudim de leite condensado. Tem gente que não gosta, né? Aí ela pegou, colocou assim, aquela travessa e virou. Primeiro deu aquela mexidinha no pudim, assim na forma. Aí ela botou o prato, virou. Quando ela puxou, ele fez assim. Aí escorreu aquela calda dourada. E eu do lado, eu ia fazer a palestra no centro naquele dia. Eu olhando a cena. Aí ela pegou, tirou, pegou a espátula, cortou, pegou por baixo, puxou a lâmina, pegou o pratinho e pôs assim, aquilo desceu suavemente. Eu salivando. Parecia cachorro quando você está oferecendo a comida, mas não dá. Eu salivando. Eu tenho um dos que eu tenho, ela chega a babar. Aí ela pegou assim com a colher a calda e fez assim. E disse, você está servido? Alguém teve água na boca aí, não? Eu. Percebeu? Sabe o que é isso? Maldade? Não. Tentação. Tentação. A gente é tentado naquilo que gosta. Porque você já foi tentado naquilo que você não gosta? Não é verdade? Se ela tivesse servindo ali, de repente, que ele cortasse os olhos, se está servido, não, obrigado. Entendeu? É naquilo que a gente gosta. Por isso a questão da gente não se fixar. Olha os cuidados. Né? Não dê continuidade naquilo que é veneno. Essa repetição, né, vai nos envenenando. Não, na continuidade de se fixar em coisas... Não, de jeito nenhum. É veneno para esta região. Pois é. Para que sofrer tanto, não é verdade? E por isso que você vê muito caso de obsessão, por exemplo, cujo processo é de fixação em atitudes negativas. De besteiras. De bobagens. Você pega casos obsessivos de 200, 300, 500 anos, onde criaturas se perseguem por nada. Nada. Pega a Ionara uma hora, ou o Luíde, ou o pessoal que trabalha em desobsessão e pergunta os casos para a gente ver. Tem casos que a gente fica espantado. Né? Nós espantamos com situações. Nós atendemos um caso, certa feita, numa casa espírita, que o indivíduo, o desencarnado, o obsessor, ficava embaixo da cama da pessoa. E vibrava, e a pessoa foi adoecendo, né? E ele embaixo da cama. Quando ele foi levado para a sessão, perguntaram para ele, o que você está fazendo lá? Ele disse assim, eu mantenho ela presa, porque eu a odeio. Eu disse, mas você está embaixo da cama. Quem é o prisioneiro de quem? Aí foi se levantando. Quando ele disse o motivo, eram coisas de negócios assim, onde
a outra pessoa, por coisa mínima, ele se sentiu magoado, prejudicado e passou a ser, na realidade, prisioneiro da própria situação, onde ele afetava ela, mas era prisioneiro ao mesmo tempo, porque ele ficava preso embaixo da cama dela. Vocês lembram daquele caso que nós contamos aqui do cabelo? A moça, a moça que era perseguida por outro espírito, o espírito a perseguia por 300 anos. 300 anos. E aí, quando foi se verificar o que era, perguntou-se para a desencarnada: por que você está perseguindo esta pessoa há 300 anos? Assim, porque ela me cortou o cabelo. Você está achando engraçado? Pega uma mulher e faz um corte de cabelo de qualquer jeito para você ver se você não tem uns 300 anos de obsessão. Né? Ela chega lá, quer sair linda, você faz aquele capacete de Darth Vader nela, você vai ver se você não pega uns 300 anos de obsessão. A obsessora daqui cortou meu cabelo e me pintou de outro. Né? Mas, percebe? Mas coloca 300 anos atrás você raspar a cabeça de uma mulher. A humilhação que era. A situação que... Percebe? E sabe como é que resolveu? O dirigente disse assim: se eu te devolver o seu cabelo, você deixa ela? Ela disse: deixo. Ele deu um passe, através do médium, no espírito, porque o cabelo dela estava normal, só que ela não via. Era um processo de auto-hipnose. Ela parou o tempo para ela ali, ela se auto-hipnotizou. Ela passou a ver o cabelo à medida que ele tirou-a da hipnose. 300 anos. Mas, meu Deus do céu, 300 anos. Por quê? Porque Deus não contraria ninguém. Não é verdade? Deus, porque a justiça dele está exatamente na liberdade que ele dá para o indivíduo. A gente faz o que bem entende e depois se responsabiliza à medida que tem consciência. Senão não seria justo. Se ele ficasse interferindo toda hora. Ah, interferência existe? Interferência não é a palavra correta, mas Deus, eu costumo usar simbolicamente algo muito simples. A vida é uma estrada. Nós somos o motorista do veículo. Imprimir pressão maior ou menor no pedal é de nossa responsabilidade. Nós estamos numa estrada de 70 milhas por hora. Não podemos andar a 120? Podemos. Vamos ganhar ticket lá, não importa. Podemos. Não é? Então, ou seja, a liberdade de fazer, não é, de andar a 120 é minha. E ponto. O que é Deus nessa história? A placa de aviso. A placa de aviso não sai do lado da estrada para dizer: olha, você está ultrapassando. Mas ela está ali, te comunicando que você tem que ter um limite de velocidade que é 70, por exemplo. Ele é a placa de aviso. Mas se a gente quiser andar a 120, é um problema de cada um. Não é fantástico isso? É a questão da liberdade que ele nos dá. Uma perguntinha. Quando ela estava 300 anos perseguindo a moça, ela reencarnada, ela continuava? Não. Ela ficava, a outra estava reencarnando em outras oportunidades, ela obsidiava a outra, ficou grudada na outra, aonde eu ia a pessoa, ela ia junto. Ela ia junto. Na realidade, a necessidade da educação para nós neutralizarmos ou minimizarmos tendências. Olha o quanto é importante a educação, e educação em casa não é intelectualização de escola. Né? Escola é educação complementar. Na realidade, a educação em casa é para neutralizar ou minimizar tendências, ou seja, o espírito chega e até os 7 anos de idade, mais ou menos, a ação educativa vai minimizar ou neutralizar tendências negativas e estimular qualidades, estimular virtudes. Por isso, a educação está vinculada à responsabilidade dos adultos na criança, para que, de repente, não se tenha surpresa a partir desse período. E nisso também o Evangelho funciona em todas as idades. A gente já ouviu desculpas do tipo: mas eu estou muito velho para começar. Ora, se você é imortal... Ninguém é velho. Ninguém é velho. Não é fato? Você não vai morrer. O corpo físico, nós vamos deixá-lo em definitivo.
mas nós não vamos desaparecer. Então ninguém é velho para começar um trabalho de reformulação. Porque nós somos diante da vida sempre a mesma criatura. O fato de usarmos uma vestimenta que foi, com o tempo, ela foi corroída, não significa que a criatura não continue sendo a mesma. Então ninguém vai desaparecer. Logo, o Evangelho funciona em qualquer etapa. E tudo é exercício. Por exemplo, perdoar. A primeira fase do perdão, né, quando nós vamos fazer esse exercício, o perdão é pensado, mas não é ainda sentido. Ele é condicional. Eu perdoo você desde que você não passe mais na minha frente. Você está condicionando a criatura. Você já está tentando trabalhar o perdão. E a segunda fase é com esforço e tempo que a gente pode alcançar o perdão incondicional. Ou seja, o perdão pensado, sentido e expresso em um novo padrão de atitudes. É quando, com os cariocas, dizem que você não tem mais gastura. Quando você não tem mais gastura ao ver a pessoa, ou saber da pessoa, né? Ou encontrar, seja em que momento for, quando você não tem mais gastura, está perdoado. Não significa que você está amando a criatura. Você perdoou a pessoa. Não, porque pode ser, mas é que o paulista não tem. O paulista não tem o termo gastura. Não é discriminando, é elogiando. É que o paulista não tem essa terminologia gastura. Ou seja, na realidade, quando nós temos qualquer desconforto, a coisa ainda está no primeiro estágio. E como tudo é exercício, é treinamento puro, e como treino que é, ele é uma equação matemática. Querem ver? É T igual a C vezes T que é dividido por T. Aí você diz, mas o que é isso tudo? É tão simples, porque T é treinamento, que é igual a conhecimento, vezes trabalho dividido pelo tempo. Ou seja, significa que perdoar tem o perdão de curto, de médio e de longo prazo. Falando em comida, para quem gosta, tem o perdão que você corta, né? Aquele bifão, né? O largo assim, né? Você faz assim, eu quero a picanha, né? Que ele pega assim, dobra e enfia no espeto, quem é bem bom churrasqueiro sabe disso, né? E aí eu quero dizer assim, como é que você quer? Eu quero a minha mal passada. Aí tem essa, e tem gente que gosta de carpaccio, não é verdade? Que é aquela lâmina bem fininha. Sabe quando é que é bem fininha? É a mesma coisa do perdão. É o perdão de picanha, que é por atacado, quer dizer, coisa simples de você resolver, e tem aquele que você vai fatiando. Significa o seguinte, é um pouco por dia. Né? Aquele miserável que você fala, ele vai reduzindo a tonalidade dia a dia. É o miserável no primeiro dia, miserável no segundo dia. Dias assim, né? Maneira de dizer, né? Porque às vezes são anos. Até que chega uma hora que diz assim, miserável. Né? Já melhorou muito. Por que isso? Porque nós não temos a capacidade de odiar linearmente. Não é fantástico? Você não consegue, nós não conseguimos odiar linearmente. A gente precisa dar umas amadinhas no meio do tempo. Não dá para odiar assim. Por quê? Porque a natureza não é essa. Divina, conforme ensinado por Jesus. Então a gente é constante, diz Emmanuel, na inconstância. Não é fantástico? Olha como Deus é sábio. Nós somos constantes na inconstância. A gente não odeia assim. E é incrível. E se a gente insiste muito em querer viver essa situação, via de regra, o cara é a mesma coisa quando começa o processo de separação. A mulher, é até um processo instintivo feminino, é agregadora, em não querer deixar com que se desagregue. Isso faz parte da natureza feminina. Aí ele diz, não, mas eu vou embora. Diz, não vá, eu vou embora. Não vá, eu vou embora. Não vai ficar essa história, na verdade fica essa insistência. Agora diz, vai! Mas tem um detalhe. Na próxima existência eu volto como sua sogra. Vê se o cara vai. Pode ir, miserável. Vá com Deus.
E às vezes a gente manda uns com Deus que nem o demônio aceita essa criatura, é que dizer Deus. Mas é uma realidade. Olha aí, é um trabalho de exercício. E olha a importância do grupo para a gente estimular e ser estimulado. Percebeu que a gente reencarna em sociedade? Que uma que chama família. O próprio Jesus e os apóstolos. Olha o exemplo que era Jesus. A observação de Jesus e, ao mesmo tempo, a observação dos outros. Porque você tende a observar aquele que é modelo e, ao mesmo tempo, você acaba sendo observado e observa os outros. Que maravilha, né? Nós tivemos um caso, que eu adoro contar causas, numa casa espírita que a expositora da noite estava atrasada. E ela, a situação depois foi, ela contou, depois de muito tempo. E ela estava atrasada, estava no veículo dela, imagina São Paulo, aquele trânsito todo, etc. E chegou um determinado momento que ela, próxima do centro onde estava, ela parou no sinal, no farol lá em São Paulo, no sinal no Rio de Janeiro. E eu não sou preconceituoso porque eu sou casado com uma carioca. Aí o ponto é... Vou pra churrascaria com medo de pudim, hein? Aí, o ponto é... Ela chegou no sinal, nisso ficou verde para ela, e na hora que ela foi acelerar, tinha uma senhora na frente. Aí ela deu aquela acelerada e freada ao mesmo tempo, a senhora se assustou, ficou aquela situação complicada, a senhora disse assim, você não podia deixar eu atravessar? E aí ela, já excitada com o problema do atraso, horário, não sei o quê, ela, esses vidros hoje que você aperta o botão e ele... Quando tinha manivela, você ia manivelando aquilo, dava tempo de raciocinar, porque até aquela treco baixar todo, você já, quando chegava na última manivelada, você já... Né? Hoje você toca o dedo, ela baixou o vidro, disse, fica aí na frente, não sei o quê, e aí a mulher não saía da frente e começou aquele zum, 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 ficou aquele mal-estar, já gente buzinando atrás, porque nessa hora todo mundo quer colaborar, né? Todo mundo quer participar. Aí até que ela resolveu passar e ela saiu. Entrou na casa espírita, na frente do salão mais alto, a parte bem grande o salão, a mesa com toalha, etc., ela entrou, sentou. Quando ela foi chamada para fazer a palestra, depois da prece, etc., que ela levantou, quem estava na primeira fileira? Também estava atrasada. Você já imaginou? Meus irmãos, minhas irmãs... Se sou eu, dou assim, ó, Jesus nos abençoe, me retiro. Nós somos sempre observados e sempre observamos. Não é verdade? Olha que beleza, esse aprendizado dentro do grupo. É fantástico isso. E funciona, a educação na família se reflete na sociedade. Lembra a questão do cinto de segurança no Brasil? No começo, o sujeito comprava a camisa do... Como é que é o time? Do Vasco. Usava a camisa do Vasco para não usar o cinto. Porque tinha motorista que dizia o seguinte, vai que acontece um acidente e eu fico preso. Então o cara comprava a camiseta do Vasco, porque o guarda via sem o cinto, multava. Percebeu? O cara vai contra, o cara quer... Olha que detalhe. Quem que ele está enganando? Quem ele está enganando? Quem é que ele está botando em risco? Não é fato? E o castigo que está sofrendo usar uma camisa do Vasco? Ainda tem mais essa, né? O castigo de usar a camisa do Vasco. Se tiver algum vascaíno aí, você vai ter problema. E tem uma vascaína. Mas veja, você percebeu a situação? Outro dia nós recebemos um vídeo na internet e analisando, mandaram o vídeo e disse, veja que absurdo. É aquela história, é tudo uma questão de exemplo. O pai, no mínimo um enfermo,
porque um indivíduo que faz isso tem um problema sério de desequilíbrio psiquiátrico. O pai filmando o filho e um outro sujeito, que podia ser parente, filmando o indivíduo que era o pai e o filho que tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. No parapeito de um prédio no 10º andar, tinha um gatinho no parapeito. Aí o pai disse para o menino, agora! E o menino empurrou o gato para baixo. Conclusão? O que essa criatura está ensinando? Um dia pode ser desvalorização da vida. Um dia pode ser que o pai... Ele empurra o próprio pai. Ou outra pessoa. Percebeu esse detalhe de exemplo, de ser observado, de observar. Né? O Paulo de Tarso não é para a gente sair daqui preocupado, mas o Paulo, o apóstolo dos gentios, dizia o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, uma multidão de testemunhas vos acompanham. Você acha que está sozinho? Ora, é só para analisar o princípio em relação a Deus e a nós. O próprio Paulo diz, nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ensina, nós vivemos no hausto do Criador, ou seja, no hálito do Criador. Nós não estamos sozinhos nunca. Nós não estamos sozinhos, sozinhas, nunca. Não é verdade? Nunca. E tudo está registrado aonde? Na consciência. Que se tem ou não tem, né? Desenvolver educada não é problema. Está registrado. Em determinado momento, quando for desperto para aquele ponto, não é? Porque não se desperta tudo de uma vez. É gradativo. Gradativamente a gente vai despertando. Porque se fosse tudo de uma vez, diz André Luiz no livro Sinal Verde, através da psicografia do Chico, a gente paga em prestações aquilo que a gente contrai no atacado. Né? Porque a gente, quando vai se enrolar num problema, né, pega aquilo tudo por atacado. Depois acerta em prestações. Ou seja, a consciência vai esclarecendo gradativamente e a gente vai resolvendo por etapas. Dá para queimar etapas? Sim, dá. De que jeito? Faça o bem para o semelhante. Seja de que maneira for. Para trabalhar essa conta de crédito. Faça o bem. Perdoe o outro. Né? Faça o melhor que se for possível. Fazer o bem não é relacionado às coisas da matéria. Pense bem do semelhante. Você está fazendo o bem. Dirija o bom pensamento para as pessoas. Você está fazendo o bem. Não é a questão de tirar alguém da penúria, que é um processo objetivo. É qualquer atitude que seja boa, porque ser bom é postura, não é uma situação pura e simples. Então nós temos um resumo aí, mudança de nossas atitudes e observar e aprender com os outros, porque é de graça, olha que maravilha, e é menos doloroso aprender com o erro dos outros do que com os nossos. Por isso essa história de viver em grupo, não é fantástico? E para ser feliz, o que eu faço? Faz o seguinte, aprende e repassa logo. Porque a melhor coisa para ser feliz é aprender e repassar logo, para não criar bloqueios, não ficar estagnado. Por isso que Jesus disse que quando a gente fosse colocar a luz, não era para colocar debaixo do alqueire. Alqueire era uma medida portuguesa, que era uma caixa que se usava para se medir, mas era para colocar no velador, para que iluminasse todo o ambiente. Então, para ser feliz, aprende e passa logo. Ah, como é que eu passo? Faz através do exemplo, né? que é o que o próprio Robert Shaw é que disse. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Que é a questão do exemplo. Né? Porque o exemplo fala tão alto que não adianta você fazer um discurso em cima, porque é aquilo que está sendo mostrado. E, na realidade, aprender e nos treinar a ter atitudes claras e definidas. Por quê? Porque os seres humanos pós-modernos, que é o nosso caso, os que vão herdar a Terra, o homem de qualidade, a criatura de qualidade, não pode ser mais indefinida e, por conseguinte, nem hipócrita, nem falso. Significa dizer o seguinte, não tem mais desculpa. Quando a gente vê Jesus, há mais de 2000 anos,
que ele diz no momento que ele está sendo crucificado: Pai, eles não sabem o que fazem. Mais de 2000 anos que nós nos encontramos, nós hoje sabemos o que nós estamos fazendo. Nós temos clareza no que nós estamos fazendo. Logo, é deixar de ficar fazendo discurso, etc., e partir para a ação. A ação em quem? A ação em nós mesmos, para se refletir no semelhante, para que nós possamos, como Jesus recomendou, fazer com que a nossa luz brilhe, para que ela possa iluminar aqueles com quem nós convivemos. Muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigado. Humberto, pela bela participação mais uma vez. E nós gostaríamos de dizer que o Humberto lançou um livro novo, né, Humberto? Está ali, né? 2. E estão ali à vendas, tá? O Humberto, ele faz um preço bem acessível dos livros, né? E, além disso, ele passa a contribuição para ajudar a nossa casa. Então, quem puder, dizem que esses 2 últimos estão maravilhosos, né, Humberto? Eu ouvi dizer que estão bem bons. Então, se vocês quiserem, Humberto estará aqui para autografar. É apenas $10, tá? O livro dele. Então, vale a pena ajudar, né? E, ao mesmo tempo de a gente estar ajudando, a gente também